Doutora Natália, suas considerações finais, assim como o doutor Cláudio. Obrigada, presidente. Obrigada, senhor relator, senhoras e senhores senadores, pela oportunidade de participar dessa CPI, de poder trazer ciência para o debate público e trazê-la para essa casa, que é justamente o objetivo maior que me fez criar o Instituto Questão de Ciência em 2018, para conseguir criar essa ponte que foi representada hoje de maneira tão significativa entre a academia e o governo, os parlamentares, os gestores e também a população que também se beneficiou do que foi falado aqui hoje. Gostaria de colocar, então, o meu instituto e esse trabalho à disposição dessa casa para que esse seja apenas o primeiro e não o nosso último encontro, para que essa seja apenas a primeira de muitas interações para trazer ciência para o debate público, para que as formulações de políticas públicas sejam feitas da maneira mais racional possível, baseadas em ciência e não em achismo e ideologia. Podem ter certeza que essa não vai ser a primeira vez que a ciência será ignorada no debate de políticas públicas. Então, fico muito feliz que essa casa deu abertura para que a ciência participasse das políticas públicas como participou hoje. Muito obrigada. Obrigado, doutora Natália. Doutor Cláudio. Primeiro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse debate. Vim aqui, como foi dito, como pessoa física, como alguém que tem se dedicado à saúde pública, mas isso não impede que eu traga aqui uma expectativa enorme que eu tenho ouvido, lido, percebido de grupos, comunidades de que eu participo. Vou mencionar algumas delas, colegas de universidade, a comunidade da Fiocruz, onde trabalho, a comunidade dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que tem a sua associação, a nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o nosso Observatório Covid-19, entre outros tantos que, acredito, representam a expectativa que a população brasileira tem de que o Poder Legislativo brasileiro, representado aqui por essa comissão parlamentar de inquérito, consiga produzir um contraponto à ausência de políticas públicas para enfrentar a pandemia e consiga criar pressão suficiente para que esse cenário mude. Então, quero dar aqui os parabéns aos senadores Randolfo, senador Renan aqui presentes, senador Omar Aziz, presidente, que está remotamente, a todos que têm participado da CPI, o conjunto dos senadores que respaldam esta comissão para que as suas consequências se transformem em atos concretos, e dizer que acho que isso é o que nos dá um laivo de esperança num cenário tão terrível como a gente vem vivendo hoje, tão triste como é o que a gente percebe ao nosso redor. Obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado, doutor Cláudio. Doutora Natália, Vossa Excelência, trate Vossa Senhoria, mas a altura de Vossa Excelência, doutor Cláudio, no debate que possibilitou no dia de hoje, dá o status para o tratamento, né, senador Renan, também de Vossa Excelência. Então, porque em um momento de dificuldade como esse, em um momento em que a ciência é colocada à prova, na verdade, o tratamento, o melhor pronome de tratamento deve ser destinado aos representantes da ciência. Vossa Excelência, portanto, disse ainda há pouco, doutora Natália, que não é a primeira vez na história humana que a ciência é questionada. Isso me fez lembrar um comentário na contracapa de um livro de duas ótimas, fantásticas historiadoras de nosso país, doutora Lilia Schwartz, doutora Heloísa Starling, o livro A Bailarina da Morte, que fala sobre a pandemia de 1918. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, doutora Natália, doutor Cláudio, faz um comentário ao final do livro, na contracapa, dizendo o seguinte, mais ou menos: é incrível como 100 anos depois nós estamos recaindo nos mesmos anos, nos mesmos erros que foram cometidos na pandemia de 1918. Eu espero a
a nossa condição temporal nesse planeta, somos seres finitos, talvez não nos permita, e eu espero que não nos permita, que nos permita deixar legados para a humanidade, para as eventuais pandemias que virão. Vírus sempre conviveram com a humanidade desde sua existência. Aliás, os vírus existem antes da própria condição humana. Diz, senador Renan, diz um historiador, que a história muda por revoluções, pela guerra ou pelas pandemias. Ou seja, pelo aço, pelas armas ou pelo vírus. Eu espero sinceramente que para nós, brasileiros e brasileiras, este difícil momento seja de aprendizado para o futuro. Não é aceitável que a próxima pandemia, mais uma vez, nós não temos aprendido nada com o que está acontecendo aqui. Essa comissão parlamentar de inquérito, senador Cajuru, que nos assiste, senador Renan, que está aqui presente, ela foi instalada quando todas as demais instituições deste país não cumpriram o seu papel. Essa comissão parlamentar de inquérito foi instalada como clamor da sociedade brasileira, quando aqueles que deveriam ter o dever de agir, sobretudo o senhor Procurador-Geral da República, não fizeram. É por isso que tem essa comissão parlamentar de inquérito. Tem significado diagnóstico. A pesquisa que foi citada no dia de hoje da XP e PESP, e que foi inclusive destacada aqui pelo senador Renan. Essa pesquisa diz que os brasileiros querem uma comissão parlamentar de inquérito, mas também diz que os brasileiros estão céticos em relação a essa comissão parlamentar de inquérito. Porque o que os brasileiros e brasileiras querem é a resposta a esta pergunta. Por quê? Por quê? 482.135 famílias brasileiras estão hoje despedaçadas. Por quê? Na mesa de jantar de várias famílias brasileiras, nesse momento, está faltando um pai, está faltando uma mãe, está faltando um irmão, está faltando um avô, uma avó, um parente, está faltando um amigo. É essa a resposta que os brasileiros e brasileiras querem. É o nosso dever histórico, senador Renan, dar essa resposta aos brasileiros. Se a responsabilização aos culpados virão, talvez não seja a responsabilidade desta CPI. A essa CPI cabe o papel de inquirir, cabe o papel de investigar e, ao final, apontar os indiciamentos que são necessários. Às demais instituições da República Brasileira, cabe o papel de dar cabo ao relatório desta comissão parlamentar de inquérito. Nos quis a história, senador Renan, nos colocar diante desse desafio histórico para com os brasileiros, desse desafio de dar essa resposta, talvez a mais premente resposta que os brasileiros esperam de uma comissão parlamentar de inquérito dos últimos 100 anos, ou vou mais além, desde a instituição da República em nosso país e dos institutos de comissões parlamentares de inquéritos. A história a que eu me refiro, eu já disse algumas vezes, doutora Natália e doutor Cláudio, há o espaço para a honra, há o espaço para a glória, e há o espaço também para a desonra, e há o espaço para a vergonha. Nós hoje estamos sendo julgados, também como membros da CPI, por todos os brasileiros e brasileiras, por essas famílias que estão despedaçadas. Que o ceticismo que muitos têm, nós possamos saber responder com o relatório que está a encargo do senador Renan Calheiros. Que ele esteja à altura da dor dessas famílias despedaçadas. Que ele esteja à altura do Brasil. Ao ouvir, doutora Natália, a senhora e o doutor Cláudio, nós temos consciência que esse país pode dar certo, que esse país vai dar certo, que o Brasil não é o Brasil do negacionismo, não é o Brasil da vergonha, não é o Brasil da morte, que esse é um país maravilhoso, é um país fenomenal, que produziu mentes como as de vossas excelências, inteligências como de vossas excelências, como a senhora, doutora Natália,
que tantas vezes nos honra ao aparecer nos meios de comunicação e a trazer a luz da ciência. Que esses ensinamentos fiquem não somente para o presente, mas fiquem para o futuro. Eu queria agradecer à senhora, doutora Natália, ao senhor, doutor Cláudio, em nome dessa comissão parlamentar de inquérito. Ao fim, eu quero determinar a secretaria dessa comissão que seja juntada aos autos dessa CPI o pronunciamento de ontem da Sua Excelência, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em relação ao uso de máscaras. Creio que este será um dado necessário para o relatório final do senador Renan Calheiros. Muitíssimo obrigado. Senador Cajuru pede a palavra. Por 1 minuto, eu ouço Vossa Excelência puder... Liga o microfone, por favor, senador Cajuru. Pois não. Me ouve agora, presidente? Pois não. Tá, eu vou ser rápido. É porque o senhor entrou aí na palavra julgamento. Então, como pontapé inicial desta CPI é seu, o senhor foi o criador dela, eu só gostaria, por ter mais experiência do que o senhor e do que o senador Renan, no que tange a experiência popular, no contato com as pessoas, como jornalista por 40 anos, e me dirigir aqui ao presidente, que deve estar nos vendo, Omar Aziz, lembrando Shakespeare, as pequenas mentiras fazem o grande mentiroso. E o que a gente vê de mentira e de maldade, a gente se chateia. Então, eu só quero colocar rapidamente o seguinte: o Brasil do bem, eu tenho convicção, porque eu converso com esse Brasil do bem, e sei qual é o Brasil que a gente sabe, né, que a gente conhece através de redes sociais. O Brasil do bem tem respeito por essa CPI. Então, é muito injusto você, de repente, ver gente, até do nosso meio aqui no Senado, fazendo crítica baixa ao comportamento do presidente Omar Aziz. Gente, é inquestionável o trabalho dele até agora. Justo. Ele já chegou, presidente Randolph, a não concordar com o senhor em posições na mesa diretora, a não concordar com o senador Renan, relator, em relação a um dia que eu faria a mesma coisa que o senador Renan fez sobre aquele convocado, aquele soez Volgarten, ex-secretário de comunicação do governo, e ele disse: não, eu vou salvar a CPI, não vou permitir isso. Então, não tem como você fazer crítica por crítica, você querer discutir as perguntas feitas por um relator como Renan Calheiros, que dedica a vida dele o tempo inteiro, se prepara, faz perguntas oportunas, preparadas, embasadas. Então não tem como discutir o trabalho dessa CPI e muito menos querer desqualificá-la. Isso vai continuar sendo uma pretensão de quem está de outro lado, mas, repito, presidente Randolph Rodrigues, o Brasil do bem tem respeito a esta CPI e, em especial, a essa mesa diretora no comportamento individual dos três que eu acabei de falar. Muitíssimo obrigado. Vivi hoje um dia muito feliz. Muitíssimo obrigado, senador. Pelo que o senhor falou sobre as presenças da doutora Natália e do doutor Cláudio. Fiquei feliz ainda de saber que ele tem amigo lá na minha cidade natal de Cajuru, que é muito maior do que a sua cidade de Macapá, presidente Randolph Rodrigues. Muitíssimo obrigado, senador Cajuru. Havendo número regimental, coloco em votação as atas da 17ª e 18ª reunião, solicitando dispensa das leituras. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada.
Declaro encerrada essa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, convocando todas as senhoras e senhores senadores para a nova reunião na terça-feira, às 9 horas, para ouvirmos o senhor Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas. Declaro encerrada a presente reunião. Precisa saber se ele vem, né?